Explica uma coisa. É verdade ou não que as crianças eram roubadas ou se não vendidas como experimento? No caso da Anne, sim. No caso da Ellie, também é verdade. No caso da Ellie e da Anya, elas ficaram no mesmo laboratório. As duas têm mutações diferentes no corpo. O chifre considerado de unicórnio da Ellie não é um chifre real. É uma mutação que o corpo da Ellie deixou de ser humano. Quando ela completou 5 anos, a Ellie percebeu várias coisas estranhas em seu corpo, que as mutações podem dar poderes ou se não matar as crianças. E isso era para fazer armas para destruir o seu país rival. Crianças foram vendidas para ganhar um experimento ou participar de um experimento, entre aspas, e os pais que não tinham condição de cuidar desses filhos, os pais vendiam um de seus filhos para alimentar os seus outros filhos. E nesse caso é muito triste, porque aconteceu tanto com a Anya quanto com a Aya, ou eles. Elas contam essa experiência uma para outra. Inclusive, a Aya já chegou a fazer uma participação do episódio 145 da primeira temporada, aonde as lembranças da Anya e a Anya revive aquele horror e ela lembra de uma menina que nem ela, entre os tornos de 5 a 6 anos de idade. Ambas com a mesma idade. Isso continuou até 1885. As crianças, elas eram, aos olhos do povo, o governo, os cientistas não faziam questão de esconder, porque também a guerra já devastou a Inglaterra, ou se não, o Japão inteiro. Como que eu poderia esconder as minhas intenções ruins como cientista? Suponhamos, tá, gente? Porque imagina a dor dessas crianças nos períodos de mutações. Jordana, o que significa a palavra mutação? Significa que o seu corpo está cheio de químico radioativo que pode te dar poderes ou pode te eliminar células humanas, fazer você se tornar super-herói ou vilão, ou na primeira oportunidade, quando o experimento não dá certo e a criança tem células fracas e um corpo fraco, essa experiência pode matar a criança. E muitas crianças, umas 40,9 crianças foram mortas. A única coisa que é descrito é que eles queimavam os corpos, depois jogavam em uma lata de radiação. Nessa época, os cientistas não se preocupavam em esconder, porque eles queriam criar uma arma muito mais poderosa para que salvasse a população e para que destruísse o país rival. Nessas alturas, o governo ou o próprio país já não estava importando mais com a segurança das crianças ou a própria segurança do povo. Isso continuou até 1885. As crianças, elas eram, aos olhos do povo, o governo, os cientistas não faziam questão de esconder, porque também a guerra já devastou a Inglaterra, ou se não, o Japão inteiro. Como que eu poderia esconder as minhas intenções ruins como cientista? Suponhamos, tá, gente? Porque imagina a dor dessas crianças nos períodos de mutações. Jordana, o que significa a palavra mutação? Significa que o seu corpo está cheio de químico radioativo que pode te dar poderes ou pode te eliminar células humanas,
fazer você se tornar super-herói ou vilão, ou na primeira oportunidade, quando o experimento não dá certo e a criança tem células fracas e um corpo fraco, essa experiência pode matar a criança. E muitas crianças, umas 40,9 crianças foram mortas. A única coisa que é descrito é que eles queimavam os corpos, depois jogavam em uma lata de radiação. Nessa época, os cientistas não se preocupavam em esconder, porque eles queriam criar uma arma muito mais poderosa para que salvasse a população e para que destruísse o país rival. Nessas alturas, o governo ou o próprio país já não estava importando mais com a segurança das crianças ou a própria segurança do povo. Vamos para a parte daí, ó. Agora sobre os assassinos. Sim, surgiram pessoas que queriam matar cientistas do governo para proteger as crianças, mas infelizmente os povos que lutaram sua vida bravamente para salvar as crianças, os adolescentes, os idosos, pessoas de sem experimentos, elas foram mortas em praça pública. Elas tiveram que fugir do país e para outros países desconhecidos. Perderam casa, perderam trabalho, perderam tudo em prol de salvar essas crianças da maldade das mãos do governo. E as pessoas que falavam mal e falavam na cara do governo, eles perdiam tudo, perdiam dinheiro, perdiam a casa de morar, eram vaiados das ruas, eram chamados de mentirosos, eram chamados de loucos. Muitas das vezes eram bolados até planos para o próprio governo de colocar eles em hospitais psiquiátricos para que eles fossem torturados no período da Guerra Fria. Isso mostra no documentário as dificuldades da Guerra Inglesa, as dificuldades da Guerra Japonesa. Quem é do Japão vai conseguir assistir esse documentário completo, porque o Japão foi traduzido o período histórico sombrio dos japoneses e vai poder assistir a linguagem original, as cenas históricas em mãos sobre desses rebeldes, contra esses rebeldes do governo. O pai da Yor e do Yosemite, ou do Yur, ele foi um dos rebeldes que se levantou contra o governo para proteger seus filhos contra a mutação e de ser uma arma letal e está nas mãos do governo, e eles tiveram que lutar a criança. A Yor e o irmão dela sempre vivia fugindo. Antes dela conhecer o Lodge, passar as lembranças da Yor também. E uma coisa muito triste do passado deles, de todos, que até o pai do Lorde, ele foi o 6º ou 7º rebelde a se levantar contra o governo para proteger também o seu filho Lorde. Agora a Yor quase foi raptada para ser uma das assassinas contra o governo. A Yor entrou numa organização assassina para dar um fim nas pessoas do governo ou que trabalha para o governo e que faz experimentos com crianças e adolescentes. A Yor dá um fim nessas pessoas a sangue frio, porque ela lembra do seu passado, e a Yor ficou 7 a 8 anos treinando. Quando a Yor fez seus 12 anos, ela recebeu sua primeira missão em massa contra o governo: assassinar um dos cientistas que ia fazer o experimento com uma mãe grávida e com uma grávida que ia transformar ela em uma mutante, ou se não, considerado um monstro ou filho dela.
Isso continuou até 1885. As crianças, elas eram, aos olhos do povo, o governo, os cientistas não faziam questão de esconder, porque também a guerra já devastou a Inglaterra, ou se não, o Japão inteiro. Como que eu poderia esconder as minhas intenções ruins como cientista? Suponhamos, tá, gente? Porque imagina a dor dessas crianças nos períodos de mutações. Jordana, o que significa a palavra mutação? Significa que seu corpo está cheio de químico radioativo que pode te dar poderes ou pode te eliminar células humanas, fazer você se tornar super-herói ou vilão, ou na primeira oportunidade, quando o experimento não dá certo e a criança tem células fracas e um corpo fraco, essa experiência pode matar a criança. E muitas crianças, umas 40,9 crianças foram mortas. A única coisa que é descrito é que eles queimavam os corpos, depois jogavam em uma lata de radiação. Nessa época, os cientistas não se preocupavam em esconder, porque eles queriam criar uma arma muito mais poderosa para que salvasse a população e para que destruísse o país rival. Nessas alturas, o governo ou o próprio país já não estava importando mais com a segurança das crianças ou a própria segurança do povo. Vamos para a parte daí, ó. Agora sobre os assassinos. Sim, surgiram pessoas que queriam matar cientistas do governo para proteger as crianças, mas infelizmente os povos que lutaram sua vida bravamente para salvar as crianças, os adolescentes, os idosos, pessoas de sem experimentos, elas foram mortas em praça pública. Elas tiveram que fugir do país e para outros países desconhecidos. Perderam casa, perderam trabalho, perderam tudo em prol de salvar essas crianças da maldade das mãos do governo. E as pessoas que falavam mal e falavam na cara do governo, eles perdiam tudo, perdiam dinheiro, perdiam a casa de morar, eram vaiados das ruas, eram chamados de mentirosos, eram chamados de loucos. Muitas das vezes eram bolados até planos para o próprio governo de colocar eles em hospitais psiquiátricos para que eles fossem torturados no período da Guerra Fria. Isso mostra no documentário as dificuldades da Guerra Inglesa, as dificuldades da Guerra Japonesa. Quem é do Japão vai conseguir assistir esse documentário completo, porque o Japão foi traduzido o período histórico sombrio dos japoneses e vai poder assistir a linguagem original, as cenas históricas em mãos sobre desses rebeldes contra